Dia 5:17, sextou, sexta-feira, hein? Uma semana foi abençoada, né? E começar o dia na presença de Deus é o melhor lugar, né? Hoje nós vamos falar sobre a perseverança diante das lutas, diante das dificuldades. E aí? Tem como vencer se não perseverar? Tem como vencer se não ter definido aonde quer chegar? Quando as forças faltarem, aonde a gente vai encontrar força? Ontem para mim foi um dia muito importante. Eu fiz um jejum de 24 horas só na água. Eu fiquei muito feliz assim, porque foi tranquilo. Eu tô fazendo jejum todos os dias durante esses 21 dias, né? 24. Então desde quando eu comecei a falar sobre o tema, eu tô em jejum, mas eu tô no período da manhã só. Tô no período da manhã, eu não como nenhum tipo de alimento, só tomo água até o meio-dia ou o horário do almoço. E ali depois eu me alimento normalmente. E o jejum é justamente para nos aproximar mais de Deus, né? Para nos tornarmos mais sensíveis, para a gente ter experiências. Tem batalhas que são vencidas só através do jejum e da oração. Que a gente saiba lutar as nossas batalhas. E aqui vamos falar um pouco disso também, né? Como a gente vai falar de luta, falar um pouco da batalha. Então ontem foi um dia muito importante para mim. Já ter vencido 24 horas de jejum, fiquei muito feliz, comemorei mesmo. E no final do jejum eu senti de ler o Salmo 33. E olha que interessante, ele fala sobre nação. Falei, então eu vou compartilhar esse salmo. Então antes de entrar no assunto, eu vou ler o Salmo 33. Todos vocês, aqui a linguagem dessa Bíblia é uma linguagem mais atual, tá? É nova tradução na linguagem de hoje, é uma linguagem mais facilitada para a compreensão. Então, se você já tem uma Bíblia e ela já tá, com você há um tempo, pode ser que você veja que tem algumas palavras diferentes ou até o texto completo diferente, porque eu estou utilizando essa Bíblia. Então, Salmo 33. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Então aqui é um convite para louvarem a Deus, reconhecerem quem Ele é. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem.
É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa de que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Que a nossa esperança esteja em Deus. E essa a perseverança diante das lutas, ela vem primeiro em você confiar inteiramente em Deus, em você depositar em Deus a sua verdadeira e total esperança, em confiar na sua palavra, em confiar nas suas promessas. Tem hora que nós somos colocados no fogo. Há diversas formas de sermos colocados no fogo. Diante de um desafio, diante de um diagnóstico, diante... Bom dia! Tudo bem? Diante de uma dificuldade, diante de um desentendimento, há diversas formas. Mas eu entendo também que há diversas formas de nós sermos moldados. Oi, Alexandre, bom dia! De nós sermos moldados, de nós sermos trabalhados, de Deus operar no nosso coração. Há diversas maneiras. Por quê? Eu tenho o meu histórico, eu tenho meus defeitos, minhas qualidades, eu tenho pontos a melhorar. Você tem o seu histórico, seus defeitos, suas qualidades, seu ponto a melhorar. E Deus, ele sabe justamente o ponto que ele tem que tratar para que você seja aperfeiçoado, para que você chegue no nível em que ele está. Para isso vai vir as dificuldades, para isso vai vir um confronto. Porque é no confronto em que nós temos que ter a humildade de aprender. Então nós vamos aprender a ter sabedoria, a ter persistência, a ter resiliência. Tudo isso não vem de um dia para o outro, é um processo diário. Que bom seria se desde a infância a gente já tivesse essa base de ser forte, de ser resistente, de não olhar para a direita ou para a esquerda, de não desviar os nossos pés do caminho. Ai, como seria bom! Muitas das vezes nós temos essa orientação, muitas das vezes a gente tem essa... Deus vai colocar pessoas para nos orientar, mas será que a gente tem humildade e disciplina para ouvir, para aprender? Há duas formas de nós aprendermos: ouvindo alguém, tendo disciplina, sabe? Matar o seu eu, matar o seu ego, matar o seu orgulho e ter uma total disciplina de seguir à risca o que é passado ou passar por momentos difíceis. Tem momentos difíceis que são necessários, né, para nós, né, que vão nos fortalecer. Tem momentos que nós escolhemos as nossas lutas e nós temos que tomar cuidado e tomar sabedoria e ter sabedoria para discernir qual luta que nós vamos lutar, qual guerra que nós vamos guerrear. Porque tem guerras que não são nossas e toda guerra ela traz um desgaste. Toda luta ela vai precisar de muita energia por um tempo e ela vai trazer um desgaste no final, onde você vai ter que precisar até descansar por um momento. Você tem que saber lutar as suas guerras, pedir para Deus, para o Espírito Santo, sabedoria para você entrar nas guerras certas. Tem guerras que não são nossas. Por exemplo, tem pessoas que chegam até nós, que falam, né, desabafam, né, expõem seus problemas. E se a gente pegar a guerra do outro, a gente vai estar lutando duas guerras. Ou se a gente entrar em briga do outro, a gente vai estar brigando à toa. Então a gente tem que saber discernir qual é a guerra que vai nos levar para um próximo nível.
Tem guerras que são espirituais. Você está em jejum, oração por um propósito. Eu já mostrei, né, que eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui os meus cadernos de oração, ó. Toda vez que eu tenho algum insight de oração, ó, esse daqui é meu. Toda vez que eu tenho um insight para orar, eu coloco no caderno de oração, eu anoto, eu decreto, eu falo palavras de bênção sobre a minha vida. Para mim é muito bom visualizar isso. Eu recomendo você ter o seu caderno de oração para que você tenha um direcionamento de qual luta você vai lutar. A Reino Connect falou assim: estou vivendo isso. Uma guerra exige consistência e determinação. Eu, por muito tempo, eu achei que quando nós estávamos passando por um momento difícil, era um momento de parar, porque era um sinal para parar. Nossa, e eu desisti de muita coisa no começo da fase adulta por não persistir, né? Por achar que quando estava um momento difícil era sinal de que era para eu parar, de não era para eu continuar. Mas hoje eu entendo que quando nós estamos num lugar, principalmente em momento de transição, uma mudança, vai vir resistências nossas, resistências externas, vai vir momentos para a gente se fortalecer, para a gente se posicionar diante de Deus, porque nós temos que nos apropriar de quem nós somos em Deus. Nós temos que nos apropriar de que somos filhos de Deus e de que estamos numa luta, sim. Há diversas coisas que querem nos parar. Quando você se posiciona diante de Deus, né, você cria essa persistência com Ele, essa persistência em oração, essa persistência em jejum. Nós precisamos criar essa vida, criar esse hábito. Outro ponto também, tem hora que a gente quer ser tão forte, que a gente quer esconder a nossa fraqueza. Tem hora que a gente quer ser tão forte que a gente quer anular os nossos sentimentos. Qual é a sua visão sobre transição? Como elevar-se ao próximo nível? Você tem que saber bem definido aonde você quer chegar. Anota. Quando você anota, você começa a planejar. Saiba onde você quer chegar. Quais são as ferramentas que você vai ter que adquirir para chegar naquele próximo nível? Conhecimento, desenvolver habilidades e persista, porque quando você vai subir de nível, tanto uma mudança de carreira quanto mudança financeira, as nossas crenças limitantes vão querer nos paralisar. Nosso cérebro vai querer falar: você não merece. Olha o que você passou, você não vai chegar aí. Então, a maior luta que a gente tem é contra nós mesmos. E fatores, você tem que estar bem definida onde você quer chegar, porque os fatores externos também, pessoas, muitas das vezes não vem um apoio. Então, você vai ter que ser persistente. E ao mesmo tempo que você vai ter que ser persistente, vai ter que se cercar de pessoas que já estão no próximo nível, que estão no nível superior a você, para que você tenha essa motivação, essa referência. Desconectar de algumas pessoas, né? E persistir. Porque o resultado, ele não vem de um dia para o outro. O resultado, ele vem do todo dia, de você fazer constantemente aquilo. Quando você está fazendo constantemente, você está fortalecendo as suas raízes. Imagine que você é uma árvore. Se você for uma árvore com um tronco forte, mas as raízes não estiverem bem firmadas, profundadas, você vai criar redes de network, né? Network é rede de trabalho. Você vai oferecer valor para as pessoas. Você vai se conectar com propósito com as pessoas.
Então você vai se conectando, gerando amizades com pessoas que estão no próximo nível, que estão com uma mentalidade alinhada com a sua. Quando a gente começa a trilhar um caminho de crescimento, a gente vai vendo que tem outras pessoas também que estão nesse caminho. E Deus, ele vai conectando essas pessoas, né? Para serem força, para serem referência, para serem suporte. Mas a gente tem que ter cuidado também com as nossas referências. Tem que estar muito alinhada com a sua visão, com a visão que você carrega de Deus. E para se fortalecer, porque a gente precisa ter uma comunidade, estar cercado de pessoas que nos fortaleçam. A gente tem que ter uma visão, sabe? A gente tem que ter essa visão de crescimento. A gente tem que ter também, reconhecer, fazer um autoconhecimento tão grande, tão profundo, porque nós vamos ter os nossos momentos de fraqueza. Nós vamos ter o nosso momento, eu vou chamar a fraqueza de vulnerabilidade, de cansaço, de peso. Jesus, ele teve esse momento no Getsêmani, onde ele foi, antes da crucificação, ele foi orar. E ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Estava doendo, estava pesando, Jesus suou gotas de sangue. Que o Senhor coloque nos nossos caminhos pessoas certas, sábias, que você pode chegar e conversar e falar: ó, eu tô sentindo dificuldade nisso. Eu fiquei abalada emocionalmente. Nós somos seres humanos. Quando nós temos a ideia de ser forte, às vezes a gente começa a anular os sentimentos e querer pensar somente com a razão. Só com a razão. E isso é perigoso, porque é perigoso de nós perdermos a sensibilidade. Perder a sensibilidade para com o outro, para com a vida do outro. Perder a sensibilidade com nós mesmos. Perder a sensibilidade com a voz do Espírito Santo. Isso é pior. Quando o nosso coração está duro, quando o nosso coração está fechado, mas para a gente só ser racional o tempo inteiro, a gente tem que tomar o cuidado de perder essa sensibilidade. Porque Deus, ele fala no nosso coração. Eu estava chegando quase nesse ponto, sabe? Acho que tava um fio para chegar assim nesse ponto de ser totalmente racional e ser uma pessoa insensível. E quando a gente se torna uma pessoa insensível, uma pessoa dura, porque vem a vida, a realidade é pancada após pancada. É você ser humilhado aqui, falar a verdade, vamos abrir. Você ser humilhado num lugar, você não ser aceito no outro, você ser julgado. Gente, quantas vezes a gente não passa por isso? Só os fortes resistem. E hoje a gente está numa geração muito sensível, que não está tendo muito essa estrutura de passar por esses momentos. Nós temos que ter uma sensibilidade, uma conexão, uma identidade firmada em Deus, para a gente resistir a isso. Então, quando a gente passa por esses momentos, a gente acaba tendo uma tendência a ser mais mente. Falar, eu não vou, para eu continuar, eu vou anular meus sentimentos, eu vou ter que ser forte aqui. Mas você se desconectar de si mesmo, do que você está sentindo, principalmente a mulher, desconectar de suas emoções, desconectar dos seus sentimentos. Se Deus, ele fala com o nosso coração, no nosso coração, se Deus, ele fala na nossa emoção também, tá? Nós temos que ter cuidado também com as emoções, mas nós mulheres temos que prestar muito atenção
como nós sentimos as coisas. E então a gente tem que sempre voltar, quebrantar o nosso coração diante de Deus para estar sensível à voz dele. Porque quando você está sensível à voz dele, você obedece a ele, você vai estar trilhando na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando você trilha na vontade de Deus, Deus ele vai colocando oportunidades que você nem esperava no seu caminho. Deus ele vai colocando as ferramentas que você precisa para avançar de nível. Deus ele já colocou dons e talentos para nós. E esses dons e talentos eles vão ser multiplicados conforme você faz, mas ele vai depositando em você. Esses dons e talentos têm que ser multiplicados. E os recursos também vão vir. Quando você for ver, você está se unindo a uma pessoa. Quando você vai ver, está vindo um projeto novo. Quando você vai ver, você vai tendo recursos financeiros. Tudo isso para você cumprir o propósito que ele chamou você para fazer. Quando você obedece a Deus, a trajetória vai se tornando mais fácil. Porque você vai vendo que as coisas em Deus vai fluindo. Você estando com seu coração voltado para o trono de Deus, você vai deixar o fluir de Deus na sua vida. É muito ruim você já ter tido uma experiência com Deus, você já ter tido algo com Deus e você perder isso e você falar, meu Deus, é muito ruim você sentir esse vazio. Todo ser humano tem um vazio e esse vazio, ele é do tamanho de Deus, onde Deus preenche, onde Deus, ele é ele que ocupa todo esse lugar. Se Deus não está ocupando esse lugar, a gente tem que rever isso e convidar ele novamente para ocupar o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Para nós ouvirmos com clareza onde que ele quer que a gente chegue. Para nós ouvirmos onde ele quer, o que ele quer que a gente faça. Estar aqui todos os dias, às 5h17, está sendo uma obediência, mas ao mesmo tempo tem surgido oportunidades, tem surgido conexões, pessoas têm mandado mensagem para mim no WhatsApp, no direct, tem surgido novos projetos somente de estar aqui em obediência. Deus ele colocou no meu coração para seja muito bem-vinda. Como que é seu nome? Coloca aqui o seu nome para eu te chamar pelo nome. Que aqui só está reino.connect. E Deus, ele tem algo lindo para nós, mas se nós nos voltarmos inteiramente para ele. É importante, Felipe, seja bem-vindo, Felipe. É importante nós estarmos conectados com ele, nós estarmos alicerçados nele. É importante nós criarmos com ele uma vida contínua, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida que ouve a voz dele. É importante. Para onde nós iremos se não for a presença de Deus? Se só ele tem as palavras de vida eterna. Então, diante das lutas, a perseverança vem dele. Diante das lutas, a perseverança vem de sabermos quem nós somos nele. De sabermos e termos alinhado o que ele quer de nós. Diante da luta, das dificuldades, ele é o nosso suporte, ele é o nosso auxílio. Tudo vem dele, por ele e para ele. Deus, ele é maravilhoso e ele cuida de tudo, de tudo. Mesmo quando as circunstâncias não são difíceis, não são fáceis. Aqui no Salmo 33, o que eu acho interessante, e a gente vê na história de Israel, é que a maioria das guerras foram vencidas quando colocou Deus na frente, quando confiaram em Deus. Gideão venceu guerra com 300 homens, tinha 32 mil, depois 22 mil foram embora, depois ficou 10 mil, desses 10 mil sobraram só 300. E com 300 homens ele venceu a guerra.
porque colocaram Deus na frente. Então nós temos que colocar Deus na frente da nossa vida. Nós temos que então também, nos nossos momentos de vulnerabilidade, confiar em Deus e ter uma pessoa de confiança para mostrar esse momento de vulnerabilidade. O problema de mostrar força a todo tempo é que às vezes as pessoas que te cercam não conseguem ver que você também é ser humano, que você também pode falhar, que você também pode ficar vulnerável. Então, esse é o contra de você ser forte o tempo inteiro. Então, a gente tem que saber, né, confiar no Senhor. Isso mesmo, a grande verdade. Sempre que andei pelas minhas forças, bati cabeça. Sempre quando a gente confia no nosso próprio braço, quando a gente confiar inteiramente em Deus, dar toda a honra e toda a glória a Ele, as coisas vão fluindo. Mas se a gente confia no nosso próprio braço, nós temos que ter cuidado com a queda, né? Para não ser orgulhoso, falar eu fiz, dar glória a nós mesmos. Não, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus o tempo inteiro. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa vida. Então vamos orar? As lutas, elas vêm. A perseverança, ela é necessária. A resiliência é necessária. Antes de orar, eu vou ler Romanos, que fala um pouco sobre o benefício das lutas. Acho que é... Deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual Romanos é. Deixa eu ver aqui. Que a tribulação produz paciência. Aqui. Romanos 5. Vamos agendar. Hoje não, porque eu gosto de manter o foco aqui, mas a gente pode agendar um outro dia, em um outro horário e ver certinho o tema com antecedência, tá bom? Romanos 5, 3 ao 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então aqui segue um ciclo, os sofrimentos, que é a tribulação, produz paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. A aprovação de Deus cria a esperança. Então, você entra num ciclo. E é tão bom nós vencermos lutas, vencermos a nós mesmos. Temos do que comemorar, temos do que alegrar. Vencer obstáculos que antes nós não tínhamos estrutura para vencer. Depois, com o tempo e a maturidade, a gente vence. Isso é maravilhoso. Então, vamos orar. Vamos que a nossa nação, que o nosso povo, que o Brasil, que nós, né, que estamos incluídos nisso, sejamos perseverantes, tenhamos alvos, tenhamos um lugar para chegar, sabemos quem somos em Deus, sabermos quem somos em Deus, ter uma esperança em Deus, uma confiança em Deus, ter pessoas do nosso lado que nos apoiam, pessoas certas, não é todo mundo. E plena confiança em Deus, tá? Senhor, meu Deus, Pai Santo, muito obrigada, Senhor, por essa manhã de sexta-feira. Obrigada, Senhor, porque tudo é para Ti. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Senhor, que o Seu nome seja glorificado através desses momentos, através das vidas que entram aqui. Que a palavra que saia daqui, Senhor, seja a palavra de sabedoria, direto do Seu trono para o meu coração e para a vida daquelas pessoas que estão ouvindo.
Senhor, em nome de Jesus, nos cerque, Senhor, de força, uma força vinda do Senhor, uma força certa. Nos cerque, Senhor, de sabedoria. Coloque no nosso coração alvos que vão elevar o nosso nível em todas as áreas da nossa vida. Cuida do nosso coração. Cuida, Senhor, da nossa vida. Senhor, que ao sermos fortes, não esqueçamos também os benefícios de ser sensível. Não sensível sem sabedoria. Não uma força sem sabedoria e também não uma sensibilidade sem sabedoria. Mas uma força com propósito, uma sensibilidade com propósito para não deixarmos de ouvir a sua voz. Tem hora que as circunstâncias, as dificuldades podem abalar as nossas estruturas ou nos deixar rígidos demais, mas que nós venhamos encontrar equilíbrio no Senhor. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, todo, Senhor, nosso território, todas as pessoas, Senhor. Traz cura, traz libertação, traz força em meio às dificuldades. Que venhamos, Senhor, ver muitos testemunhos, muitas vidas transformadas, muitas vitórias vencidas. Não por nós mesmos, mas porque o Senhor cuida, Senhor, da nossa nação. Em nome de Jesus, abençoa também esse dia. Que esse dia seja um dia onde venhamos viver, venhamos produzir, venhamos alcançar pessoas, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Então, Felipe, a gente vê depois, tá bom? Não sei se você tem meu WhatsApp, mas se você não tiver meu WhatsApp, pode mandar um direct pra mim. A gente faz uma reunião e a gente alinha uns pontos, tá bom? Então, tenha um ótimo dia. Um dia na presença de Deus, um dia edificante e que você seja bênção na vida de outras pessoas.